amigos, sejam bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra. Hoje estamos no 12º episódio, o penúltimo episódio da nossa temporada, e tenho a alegria de estar aqui com o Rogério e com o Daniel. Sejam bem-vindos e sintam-se bem aqui, que a nossa conversa seja para a honra e glória de Deus. Amém. Eu aproveito para convidar você que está do outro lado a pegar a sua Bíblia, ir para um lugar da sua casa onde você possa se concentrar e ter uma extensão aqui da nossa mesa para o seu lar. Se você por acaso está aí em trânsito, formato podcast, que bom. Que Deus possa nos abençoar nesse momento. Rogério, você poderia fazer uma oração para nós? Querido Deus, louvado seja o seu nome, porque tu tens misericórdia de nós, nos deste a Bíblia, nos deste lições, nos deste os salmos, para que possamos estar mais perto de ti, mais ser transformados pela sua palavra. O Senhor possa agora, nesse encontro com a sua palavra, estar aqui conosco, possamos sentir sua presença, e também não só nós aqui no estúdio, mas também as pessoas que estão assistindo. Isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós começamos o estudo dessa semana com o título de Adoração para toda a Vida, lendo o verso da semana, o verso para memorizar, que está lá em Salmo 104, versículo 33, que diz o seguinte: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Daniel, começando com esse verso poderoso, poderia trazer para nós uma introdução, um panorama aí do que vamos conversar hoje? Claro, o estudo dessa semana ele vai abordar alguns pontos muito interessantes sobre adoração, né? E uma questão que o estudo coloca logo aqui no início é uma pergunta que está em Salmo 116:12, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E a gente vai entender o que Deus espera de nós com isso, o que Deus espera de nós como a nação de Deus, né? Como um reino de sacerdotes, o que é a nação de Deus, quem são as pessoas que Deus chama de nação, e também um pouco de como louvar, aonde louvar e como funciona todo esse processo. Muito bom. E a gente, nesse raciocínio, nós vamos agora para o momento ali onde temos o santuário. E aí eu trago para o Rogério a seguinte provocação, né? Qual o resultado da adoração ao Senhor? Qual o principal adjetivo dos adoradores retratados nos versículos lá de Salmos 18, Salmo 36, Salmo 113, Salmo 134 e Salmo 135. Muita pergunta, salmos, né? Mas trazem uma característica em comum, sim. Dos adoradores. Bom, enfim, sobre o resultado da adoração, né? Sim. Você sabe que eu sou analista de sistema, falei agora contigo sobre isso. A gente gosta de fluxo. E a lição trouxe um fluxo bem interessante. Falou o seguinte, que o povo abençoa a Deus, ou adora a Deus, né? E como resultado disso, Deus abençoa o povo. Mas não só o povo, a partir de Sião, né? No texto estava falando que Deus abençoaria o povo a partir de Sião. Mas não apenas a partir de Sião, porque a partir de Sião abençoaria o mundo. Então, assim, o resultado da adoração é a bênção ao mundo. Então, olha só que coisa interessante. No começo da lição estava falando o seguinte, que Israel, né, no começo, não é de sábado ainda, lá na introdução, que Israel não era considerado apenas uma nação, mas uma congregação. E o propósito de Deus era que as pessoas participassem desse louvor, que participassem dessa adoração feita a Ele, né? E olha que interessante, o propósito de Deus, no final das contas, nunca deixa de ser cumprido, porque nós somos brasileiros, né? Eu não sou israelita, eu não nasci lá, e nós estamos adorando a Deus. Nós recebemos a bênção a partir de Sião, a despeito de tudo que aconteceu, das negativas que eles tiveram de dividir a palavra no passado, né? Mas a partir de Sião, o povo foi abençoado. Então essa é a questão sobre o resultado da adoração, qual foi e qual é até hoje, né? Qual está sendo até hoje. A questão do adjetivo. Nós somos
servos, né? Se a gente for pegar vários desses textos, a gente coloca sobre sermos servos. E o interessante é que a alusão que é feita sobre ser servos, né, é ser sacerdotes. Eles pegaram uma parte, achei bem engraçado sobre isso, porque assim, lá em Crônicas, alguns levitas, eles eram guardas noturnos, cara. Eles guardavam o templo à noite, né? E agora eu fiquei imaginando assim, a gente lá, os guardas noturnos, né, naqueles filmes americanos de museu, que eles pegam lá, andam pelos corredores assobiando, né? Uma música e tal, e guardando tudo, né? Então tem até uma musicalidade. Os levitas eram músicos também. Sim. Então eles guardavam de noite e abriam o louvor na manhã com cânticos, né? Então veja só, nós somos isso, né? O que os adoradores ou os servos que eles estavam se referindo também somos sacerdotes, como está mencionado em 1 Pedro 2, 4 e 5. Diz o seguinte: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradáveis para Deus por Cristo Jesus. Olha só, mas eu sempre gosto de ler o texto e lembrar quem escreveu. Quem escreveu isso? Pedro. Quem é esse Pedro? Aquele Pedro que Jesus chamou de pedra, né? Que negou 3 vezes Jesus. E a bênção que Jesus deu a ele, né, falando sobre a pedra, sobre alguma coisa que foi feita, enfim, que ele poderia ter sido perdido a salvação daquele jeito, mas foi redimido, assim como ele negou 3 vezes, ele foi redimido por 3 vezes, né? Na conversa que ele teve com Cristo, né? E ele lembrou sobre a conversa de ser pedra, a pedra que é a pedra Jesus, né? Que é a pedra que foi rejeitada, e nós somos agora sacerdócio. Então a bênção que Deus deu a ele transferiu a todos nós, né? De ser sacerdotes. Sim. É isso. E você falou de uma terceira, né? Que era sobre o Deus invisível. Isso, aí tem essa questão, né? Deus é invisível. Nós, por sermos também pecadores, não podemos ver a glória de Deus, senão seríamos fulminados. Pois é. E Deus, ele deixa muito claro uma lei, uma ordenança para não adorarmos ídolos, imagens. Então a gente não retrata Deus de nenhuma forma. Exato. Como é importante, então, dentro desse contexto, nós nos congregarmos em um templo, em uma casa, em um santuário. Qual a importância disso dentro desse contexto? Olha que interessante, a gente lembrando das lições passadas, né? Quando Paulo foi a Atenas, te lembra disso? Sim. Foi, né? Foi legal. Então, quando Paulo foi a Atenas, tinha vários deuses ali, né? E tinha um altar do Deus invisível, do Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido também era invisível, porque não tinha uma escultura a respeito dele. E sabe o que ele falou? Ele falou uma coisa que às vezes confunde a gente. Ele falou o seguinte: Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, né? E a gente sempre fala, não, Deus está aqui conosco, tal. Por isso, porque por mais que ele não habite dentro daquele lugar, ele, por sua misericórdia, vai até aquele lugar, né, para estar conosco. Então ele, por mais que ele não seja a casa dele, ele vai até nós. E isso é uma característica muito diferente dos demais deuses. Porque os demais deuses ficam lá no seu trono, tranquilos, sem fazer nada, não se importa muito, mas ele não só vai ao templo, mas ele veio à terra para nos salvar. Sim. Né? Olha que diferente que é o nosso Deus. Então a importância é também para a gente perceber a diferença, o contraste que existe entre os deuses e ídolos que foram feitos no passado e o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus presente. Apesar de não precisar de uma habitação feita por mãos humanas, ele se dispõe a estar conosco. E ele está conosco aqui. E suas colocações que eu mais gostei foi quando você reforçou, né, que somos sacerdotes. Nós temos o privilégio de levar essas boas novas para as pessoas. E aqui, essa conversa que nós estamos, não sabemos para onde vai.
Está aí à disposição na internet. Então você, amigo que está nos assistindo, gosta de conversar conosco, de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, existe um botão aí de compartilhar. Você pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar de diversas formas para seus familiares, para os seus amigos. E todo mundo, com certeza, vai ser abençoado e vai crescer em conhecimento. Continuando a nossa conversa, tem um tema, né, um tópico da nossa semana que fala sobre cantar ao Senhor um cântico novo. E num primeiro momento não é muito claro o que seria esse cântico novo. E Daniel, você poderia trazer para nós um panorama, mostrando aí o tema comum que temos aí em alguns livros de Salmos, em alguns textos dos Salmos, de diversos livros, e o que seria esse cântico novo? É um ponto interessante, né? Eu tentei buscar alguma interpretação não muito clássica aqui desse cântico novo, né? O povo de Israel, ele era conhecido pelas suas disputas, principalmente territoriais, e geralmente quando eles ganhavam batalhas, né, eles se alegravam, e eles sabiam que a batalha foi ganha por conta de Deus. E eles só ganhavam as batalhas por Deus, que quando Deus não estava com eles, eles perdiam, e quando Deus estava com eles prevaleciam. E eu entendo esse cântico novo como um reconhecimento da majestade e da soberania de Deus sobre o povo, de Deus sobre eles, de Deus sobre nós. Uma alegria reavivada, como diz em nosso estudo, né? Um cântico novo, às vezes um compositor faz uma música diferente, uma música nova, porque ele teve uma nova sensação, uma nova experiência de vida. E aí eu ligo muito com o vencimento de uma batalha. Eu ganhei uma batalha, eu vou fazer um novo cântico, porque eu quero reconhecer a Deus como aquele Deus soberano que fez tudo isso por nós. Também uma experiência vívida da graça. Eles viveram aquilo, eles estão cantando um cântico novo em razão de tudo aquilo que eles viveram, de tudo aquilo que eles receberam de Deus. Um relacionamento vivo. Um cântico novo também pode dizer algo relativo a isso, né? Sim. Em todas aquelas experiências, um relacionamento vivo, uma expressão diária do nosso amor e apreço pelo que Deus fez por nós. O cântico novo também é um cântico de gratidão. Nós não estamos falando de nada novo, mas nós estamos falando de um reavivamento de relacionamento. Exatamente. Uma nova realidade que eu estou vivendo, que o adorador está vivendo, né? Eu fui recriado. Eu não sou mais aquele velho homem, eu sou uma nova criatura, que preciso constantemente estar em comunhão com Deus. E isso tem a ver. Eu gostaria até, se me permitem, claro. Tem uma parte interessante, né, da lição que ela diz o seguinte, sabe quando a gente tem aquelas renovações de votos matrimoniais que algumas igrejas fazem, né? Todo mundo que está renovando, né? Esse cântico novo também coloca de uma certa maneira uma visão semelhante a isso, né? Você renovar a sua devoção a Deus, né? Então, porque assim, a gente já louva a Deus por causa da sua majestade, da sua soberania, porque no caso nos próprios salmos falam sobre livramentos de morte, livramento de inimigo, né? Sim. O cântico novo é um convite de renovação também, não, sabe? É um convite da gente renovar a nossa devoção a Deus. É isso. Isso mesmo. É interessante também que sempre tem a ver com, como você colocou, Rogério, e como você também colocou, Daniel, sobre confiança em Deus. São cânticos de confiança em Deus, louvor por suas obras. E a gente reforçou isso aqui em episódios anteriores, a importância de nós como cristãos estarmos sempre relembrando as bênçãos que Deus derramou na nossa vida, porque isso nos dá forças para continuarmos caminhando. E as libertações da aflição, né, de momentos de angústia e incerteza. Muito bem. E outro ponto, né, que eu também queria ressaltar aqui, é que quando pensamos em coisas novas, nós também pensamos ali na nova aliança, né? Deus, ele nos criou e nos recriou no momento em que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele nos deu uma nova chance
uma nova vida, uma vida eterna. Voltamos para o percurso original. Estávamos desviados, como ovelhas desgarradas, indo para o matadouro, e agora nós estamos de novo no aprisco do bom pastor, indo com a nova vida, uma vida eterna, que era o plano original de Deus. Então essa nova aliança, esse novo cântico, tudo que é novo, na verdade, é uma renovação do plano original. Continuando, Daniel. Rogério. Agora eu queria perguntar novamente para o Rogério. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Lá em Salmo 15 nos diz que somente os santos são dignos de adorar na presença de Deus. Isso, no primeiro momento, fala, poxa, mas eu não sou santo, né? O que significa ser santo? A gente tem uma tradição, um berço católico, muitos de nós brasileiros, e temos às vezes uma ideia um pouco mais restrita ou exigente ou inalcançável, talvez, do que seria ser santo. Mas a Bíblia nos traz o contexto baseado na própria história dos heróis da fé, que eram santos, né, de acordo com as Escrituras. Você poderia trazer para nós esse contexto? O que é ser santo, né? Como é que eu poderia me sentir digno de estar na presença de Deus nesse contexto? Eu gosto muito de listas. Sabe listas? Um atrás do outro, sim, listas. Eu também. O checklist. Eu gosto de Sim. listas. Sim. E no capítulo 5 de Salmo, né, ele coloca listas, né? Olha só qual que é a lista que ele colocou. Sobre falar a verdade, não difamar, não fazer o mal, não envergonhar o próximo, reprovar o reprovável, ser íntegro, no final das contas, né, porque eu coloquei de uma maneira mais nossa linguagem, ser íntegro, evitar ostentação e não ganhar dinheiro com mentiras ou difamações. E essa é uma lista que está em Salmos 15, né, no Salmo 15. Né? Eu acho que eu tive, agora falando um testemunho pessoal, eu tenho durante alguns dias, já faz um tempo, me sentido um pouco ansioso, um pouco chateado com coisas, né, e com vícios do nosso povo, inclusive, né? E é muito difícil a gente falar sobre vícios do nosso povo, ou vícios nossos, porque normalmente nós somos apegados a ele. Né? E um vício muito terrível que está tendo hoje no mundo, e várias pessoas da igreja, são as porfias, as emulações e as dissensões e as pelejas, né? Citando outra lista, que é o fruto da carne lá que Paulo falou, né, nos capítulos 5, se não me engano, de Gálatas, que as pessoas fazem na internet. Né? Então, olha só, veja só se isso daqui não é parecido. A gente ouviu falar de fake news. Então, aquele que fala a verdade. Então, aqueles que não se metem com mentiras. Então, veja só que engraçado, o que Deus está querendo da gente. Não é nem questão apenas de habitar. É o que Deus está mostrando para hoje, para o nosso tempo de hoje. Evitar mentiras e fake news, não difamar pessoas. Poxa, por que a gente tem que ficar falando mal dos outros? Né? Exatamente. Difamar pessoas, fazer o mal às pessoas pela internet, a gente não envergonhar o próximo. A gente gosta de ver a vergonha do próximo. Não pode isso, né? Isso não está certo, né? A gente às vezes não reprova o reprovável, que é justamente isso que eu estou dizendo, né? A gente mantém a nossa integridade, a gente não ostenta. A ostentação é muito forte na internet, né? E a gente não ganha dinheiro com mentiras. Tem tanta gente ganhando dinheiro com difamação e mentira, né? Então veja como são as coisas. Sim. Deus está falando disso, né? A gente precisa ser, agora vem a pergunta, né? A gente precisa realmente ser perfeito ou puro, porque o significado de santo é perfeito e puro. Mas quando ele coloca perfeito e puro, 2 pontos, não faz isso,
não faça isso, ele não está falando simplesmente de você. Claro, obviamente, você não deve cometer os pecados dos 10 mandamentos, né? Não, mas ele não está chamando a atenção nesse texto sobre isso. Ele está chamando a atenção de outro jeito. Mesmo porque existe a parábola do fariseu e do publicano, né? Ou até a profecia de Laodiceia, né? O que Deus quer da gente? Ele quer que nós amemos as pessoas. Esses pecados em que nós não amamos as pessoas está muito forte, a gente precisa deixar. Exatamente. A gente precisa deixar, né? Então, assim, isso aí, um pouquinho, eu coloquei um comentário pessoal da lição, tá? Mas falando sobre o que seria ser santo, né? Santo seria ser puro e perfeito, né? Gosto das listas, gostei dessa lista aqui que foi colocado, mas isso tinha... o Espírito Santo me ajudou a pensar sobre isso, tá? Deus tenha misericórdia de mim, mas que o Senhor possa também fazer com que a gente se livre disso, né? Porque essa é a mensagem que está sendo passada hoje. O livro de Salmos, o capítulo 15, deixa bem claro que não se trata de ganhar o favor divino. Eu não vou ser santo para ganhando o favor divino, para ganhar o favor divino. Eu preciso evitar as coisas que vão me separar de Deus. E eu agir de maneira egoísta, não ter comunhão com Deus, querer pisar no meu próximo, isso me afasta de Deus. Como é que Deus vai permitir eu estar na presença dele se eu estou amando o pecado? Se eu estou amando a ganância, o dinheiro, odiando o meu irmão? Não posso, né? Isso quer dizer que ao eu ter consciência disso, buscar de todo o coração ser santo, eu serei perfeito? Não, né? Não. Então o santo ele não é perfeito, mas ele tem um coração totalmente entregue a Deus. E apesar da sua imperfeição, que é a sua natureza pecaminosa, ele está numa caminhada crescente de luta contra o seu eu, buscando com auxílio do poder do Espírito Santo, buscando fazer a vontade dele, a vontade de Deus, até que Jesus volte, e aí ele será perfeito de verdade, né? Daniel, quer comentar alguma coisa a respeito? Apenas aqui no nosso estudo tem que a noção de perfeição do hebraico, né, é uma noção de completude, né? E quem completa a imperfeição do nosso coração? Só o Espírito Santo. Sim. É isso mesmo. Outro ponto bem interessante da nossa semana é sobre a nossa missão. Os Salmos eles trazem também muitos textos que evocam uma urgência de pregação do Evangelho. Se eu tenho algo bom, ou vamos fazer uma alusão mais dramática, se eu estou, por exemplo, com o celular com uma boa conexão, no meio ao lado, fazendo um trekking, estou caminhando com minha mochila e estou passando ao lado de um trilho de um trem. E aí eu chego num determinado momento ali que tem uma ponte, onde teria uma parte para pedestre e o próprio trilho ali e eu vejo que está com problemas, que se o trem passar ali, ele provavelmente vai cair. E eu tenho com o celular na mão. A primeira coisa que eu vou fazer é ligar para o número que eu tiver mais fácil na média aqui de urgência, né, de emergência, para avisar. Fecha aqui. Nós temos uma mensagem também urgente, que é Jesus vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou pelo seu pecado. Temos ensinamentos maravilhosos para vivermos aqui neste momento, não somente quando Jesus voltar. Novidade de vida. E eu preciso falar para as pessoas. Então, os Salmos ele nos traz essa lembrança de que temos uma missão a ser cumprida, né? E lá, no Salmo 96, Daniel, que múltiplos aspectos da adoração são mencionados?
Aqui em Salmo 96, volta de novo aquele tema que a gente tratou agora há pouco, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. E aqui a gente tem um misto de algumas etapas, ou de algumas coisas que nós fazemos como cristãos. Nós temos a nossa adoração, e a gente já veio lá de trás, a nossa adoração no templo, a nossa adoração como comunidade, o nosso reconhecimento de quem é Deus, adoração com hinos, adoração com mensagens, adoração com nossos recursos para que a obra seja feita. E de desse reconhecimento que nós temos de Deus e dessa adoração brota a nossa missão que foi colocada no nosso coração pelo Espírito Santo. Isso tem a ligação com as mensagens angélicas lá do Apocalipse. E as mensagens angélicas são bastante conhecidas, elas estão lá e elas dizem assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Diz também: caiu a grande Babilônia, e se alguém adorar a besta e sua imagem. Mas vamos voltar um pouquinho antes da primeira mensagem angélica, e ela começa assim: e vi outro anjo voando no meio do céu com um evangelho eterno a pregar a todas as nações, tribos, línguas e povos. Está aí a resposta. A missão é essa. O evangelho eterno, que são as boas novas da salvação de Jesus e do seu sacrifício por nós, para que nós sejamos santos, povo dele, propriedade dele. Sim. Essa é a boa nova que nós temos que levar para todos. A gente pode se apegar a tecnicalidades, a gente pode entrar em poesia hebraica, a gente pode fazer um monte de análises, de repetições, e de verbos, e de traduções, mas o Evangelho Eterno é simples. Jesus veio para morrer por nós, e Ele está por nós. O Espírito Santo está por nós, está disponível a todos aqueles que acreditam. E a nossa missão como povo de Deus, como detentores de uma verdade, é levar a todos aquilo que nós acreditamos e o que Deus pode fazer por nós. Muito bem. Tem um parágrafo do nosso guia que eu gostei muito, porque faz toda essa conexão do que é adorar e do que é missão. Quando a gente adora a Deus, nós reconhecemos quem Ele é: Criador, Rei e Juiz. Adoração é recordar os atos passados de Deus, falamos isso aqui bastante durante a temporada toda. Adorar também é celebrar suas maravilhas presentes, o sustento do mundo e seu reinado presente. E adorar também é antecipar seus atos futuros, juízo do tempo do fim e nova vida no céu e na nova terra. Então, quando nós adoramos, de alguma forma demonstrando isso publicamente, que Deus é Criador, que Deus é presente na nossa vida, que Ele nos transforma, que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele tem um futuro maravilhoso para os seus filhos, para a sua propriedade. Quando de alguma forma externamos isso em adoração, nós também estamos pregando o Evangelho, né? Através de escritos, através dessa conversa aqui, através de louvores, de músicas, né? Através de uma mensagenzinha simples que você coloca lá no seu Instagram. Isso tudo é pregar o Evangelho e despertar nas pessoas ao nosso redor um desejo, talvez, de conhecer mais, né? De lançar uma semente que o Espírito Santo pode fazer brotar no momento certo. E continuando para o próximo tópico, também é um momento, né, em que Deus ele não se agrada da nossa, talvez, adoração, né? Mas como assim? Peraí, você está falando de adorar a Deus e tem um momento que Ele não quer que a gente adore Ele, ou Ele não aceita essa adoração. E aqui o nosso guia ele fala dos sacrifícios, né, no contexto ali do Antigo Testamento, que Deus de fato rejeitou em alguns momentos o sacrifício feito. Rogério, explana para nós aí um pouco mais sobre isso. Bom, sabe, antigamente o pessoal fazia mesas, acho que isso daí é uma história que eu ouvi, não sei nem se é real, mas vale a história. Eu gosto de história, né, já ouvi falar. Os marceneiros antigos, eles pegavam e faziam mesas e vendiam essas mesas, como até os atuais fazem. Só que antigamente eles
alguns deles, não de maneira tão honesta, passavam uma cera especial para disfarçar os problemas, sabe? Disfarçar o que tinha naquela mesa. E daí dizem que por causa disso surgiu a palavra sinceridade. Sincero quer dizer sem cera. Sim. Né? Então, sem cera. Então, o que Deus quer da gente é sinceridade. Né? Então, a sinceridade é muito importante. Né? E não só apenas tradições. Aliás, quais foram os erros de alguns fariseus, não todos, mas de alguns fariseus na época de Jesus? Né? O primeiro é a soberba, né? o orgulho que eles tinham daquele ritual cheio de cera. Né? A discriminação e o ódio que eles tinham. Né? E não é um sacrifício, o sacrifício de pecador não é aceito, não, pelo contrário, o sacrifício de pecador é aceito. Né? Mas qual que é então a diferença? Né? A história do fariseu e publicano ajuda. Né? O fariseu, ele se achava como Laodiceia, né? Rico sou, de nada tenho falta. Né? Olha só, eu dou minhas ofertas, não sou como esse publicano. Né? E o publicano diz, tem misericórdia de mim. Né? Então, o sacrifício tem muito a ver com perdão. Né? A gente precisa saber que nós não precisamos passar uma cera, né? Nós precisamos do sangue para cobrir nossas manchas, nossos pecados. É isso. Nós estamos já caminhando para o final da nossa conversa e eu queria trazer ainda algumas provocações, algumas perguntas para nós conversarmos aqui. A gente está falando aqui sobre adoração, sobre algo que é perene, algo que é constante, que é adorar a Deus em todos os momentos, em todos os dias, por toda a vida. Né? Falamos agora sobre que Deus não aceita algo que não seja de coração, que não seja sincero, que não haja uma entrega. Também falamos sobre a santidade, né, que devemos buscar. Não somos perfeitos, mas devemos sim não nos conformarmos com o pecado e buscarmos essa santidade, buscarmos sempre amar as pessoas. E dentro desse contexto, Daniel, qual seria a maior oferta do adorador a Deus? Como ofertar para Deus, né? E Salmos e Romanos têm dois textos muito interessantes. Salmos 45, bem-aventurado, feliz, pleno, o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. E Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho que falar amém. Fala por si só essas duas passagens, né? Sim. A entrega, o reconhecimento de que Deus é tudo e que só ao lado dele nós podemos alcançar algo. Voltando lá para o início da nossa conversa, né, Rogério? A gente falou ali sobre a importância de nos congregarmos em comunidade. Agora, adorar a Deus individualmente não pode, uma coisa complementa a outra. Qual é o seu entendimento sobre, dentro de tudo que estudamos aqui, sobre adoração individual e adoração coletiva? A adoração coletiva é uma agregação de adorações individuais. É como o enxame. O enxame é uma agregação, é um conjunto de abelhas, não o conjunto de qualquer inseto, mas enfim. Né? Então, assim, obviamente a adoração individual tem que ser feita. Né? Ela é importantíssima. Ela tem os seus benefícios. Né? O fruto do Espírito, olha a lista de novo, né? Amor, alegria, bondade, benignidade, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, fidelidade, enfim. Né? O fruto do Espírito é uma consequência de uma adoração individual. Né? O que Deus nos transforma de tal maneira para que a gente consiga ter essas virtudes vindas de Deus. Né? Agora imagine o coletivo disso. Todas as pessoas ali buscando a Deus, buscando virtudes de Deus. Né? Então, assim, essa é a grande importância. Né? Então, assim, falando novamente, o culto congregacional é um coletivo de adoradores individuais.
Então é essa a importância da adoração individual. Muito bom. Agora vou falar bastante sobre esses temas, né? São temas bem ricos e agradáveis, né? Nos enobrecem no conhecimento. Mas nosso tempo não permite. Daniel, convido você poderia fazer uma palavra de oração para nós? Claro. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui, ouvindo mais sobre a sua graça, sobre a sua misericórdia, sobre a missão que o Senhor espera de nós e sobre a verdade que todos precisam ouvir e colocar dentro do coração. Que esteja com cada um. Abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você esteve com a gente nesse bate-papo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Abençoe todos nós aqui também. Que a gente possa ter sempre um cântico no coração, relembrando tudo que Deus fez por nós e tudo que Ele ainda fará. Que Deus possa nos conduzir e aguardamos você no próximo episódio do Encontro com a Palavra.